Uma das ciências, ou a ciência mais estudada pelo homem, no meu entendimento, não é a medicina, não é a astronomia, nem a física, é o relacionamento humano. Você já parou para pensar quantas ciências o homem já inventou para poder estudar o relacionamento humano? Relações, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, sei lá, teologia a gente estuda também, não só o relacionamento com Deus, mas do homem. Enfim, um monte de ciências para essa arte aí tão necessária que é do relacionamento, relacionar-se com outra pessoa. E essa pessoa inclui o seu cônjuge, seu filho, a sua sogra, as suas cunhadas, se você sofre com cunhadas igual eu sofro, os seus cunhados, né? A minha irmã é solteira, não casou, graças a Deus eu não tenho cunhado. O seu chefe, o seu chefe, você tem que aprender a se relacionar com o seu chefe, ou com os seus subalternos. É um negócio assim, muito difícil, relacionar bem. E nesses 4 domingos, nós vamos ver, aprender, justamente um pouco mais de como se relacionar, o que a Bíblia me ensina sobre relacionamento, e se vem da palavra de Deus, você sabe que é muito bom, para eu poder investir cada vez mais em grandes relacionamentos. Porque você chega, principalmente se você está como eu, chegando aí perto dos 50, eu acho que eu estou ficando incrível, é a segunda vez que eu sinto que eu vou chegar perto de 50. Eu quero uma festa da igreja para mim, ou eu estou ficando em crise, estou dando uma indireta para vocês, ou eu estou ficando em crise. Mas você vai percebendo o seguinte: você fez muitos amigos, né? Nessa minha vida eu fiz muitos amigos, mas muitos amigos já ficaram para trás, estão longe, eu não consigo mais conviver com eles, embora eu sempre tenha encontrado lá no Facebook, mas eu não consigo vê-los pessoalmente, não consigo almoçar com eles, jantar com eles, rir pessoalmente com eles, contar história, não dá, não tem como. Então o que vale são os amigos que você faz praticamente a partir de agora, são esses que você vai conviver com a maior parte da sua vida, e relacionar com essa turma é algo assim que demanda da gente, necessita da gente um investimento muito grande. E a palavra de Deus me ensina isso. Então abra sua Bíblia lá, num texto muito conhecido. Nós vamos ler alguns versos de 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, né, que é o hino do amor. E eu vou ler, aliás, vocês vão ler, que vai estar aí, o verso 13. Nós vamos ver qual é o alvo da vida. Nessa primeira mensagem das 4 que vamos ter nesses domingos, a primeira delas vai falar justamente sobre o alvo. Qual é o alvo da nossa vida? Então vocês podem ler, que já está projetado aqui. Pode ir lá? Qual é o maior deles? Amor. Assim permanecem agora esses 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Deus, nosso Pai, mais uma vez, lemos a Tua Palavra e outros textos mais leremos, e que Teu Espírito nos fale mais ainda, com poder. Nós oramos confiados em Jesus. Amém. Que palavra você usaria para definir o seu modo de viver? Qual seria a palavra que você usaria para ser o seu alvo de vida? Todo mundo tem um alvo de vida, tem alguma coisa para buscar, tem um objetivo. E qual seria a sua palavra? Sucesso. Eu quero ter sucesso, eu quero ser o melhor na minha carreira. Ou você queria ter felicidade? Eu quero ser muito feliz.
Ou conforto, eu quero poder ter uma boa casa, um carrão na garagem, uma casa de praia, uma casa na montanha, viajar para Paris, Londres, Nova York, quando eu quisesse e não teria problema. Ou talvez o seu alvo de vida fosse segurança, ou reconhecimento, ou divertimento. Que palavra você definiria o seu modo de viver, o seu alvo de vida? Quer saber, meu amado? A maneira que você responde a essa pergunta que eu fiz acima define o seu princípio determinante da vida. Eu vou explicar. Todos temos um princípio determinante. Todos nós temos algo que nos impele, que nos conduz, que nos faz levantar da cama e lá no subconsciente a gente pensa, sente, age e diz para si mesmo: hoje eu vou perseguir ou conseguir um pouco mais disso. Todos nós temos. Essa regra dominante é o seu referencial inconsciente, e isso atua em você de uma maneira tal que essa regra dominante, esse seu alvo para a sua vida, esse referencial inconsciente, ele faz com que você vá tomando as decisões, as escolhas da sua vida. Então esse referencial inconsciente, essa regra dominante, esse alvo na vida, faz você levantar todo dia da sua cama e mesmo inconsciente pensar: hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou perseguir aquilo, ou eu quero sucesso, ou eu quero felicidade, ou eu quero conforto, ou eu quero segurança, eu quero reconhecimento, eu quero divertimento, eu quero ser famoso, eu quero ser aprovado, eu quero alguma coisa nesse sentido. E diante disso, desses exemplos todos que eu coloquei para você aqui, qual deveria ser o princípio dominante nas nossas vidas? Perceba que eu não estou falando qual seria o principal princípio dominante das nossas vidas. Eu estou aqui afirmando qual seria, ou perguntando através dessa, qual seria o princípio, o artigo definido, o princípio dominante da sua vida. Qual deve ser o alvo da sua vida? A Bíblia, claro, vai me dizer isso. E você talvez vai ficar frustrado, porque a Bíblia não vai dizer que você tem que ter sucesso. A Bíblia não vai dizer em lugar nenhum que você tem que ter dinheiro. A Bíblia não vai dizer em lugar nenhum que o alvo determinante da sua vida seja a prosperidade. O alvo da nossa vida, o princípio determinante da nossa vida, a Bíblia fala que deve ser o amor. Sigam o caminho do amor. 1 Coríntios 14:1 diz que o amor seja o maior alvo de vocês. A Bíblia Viva traduz assim: que o amor seja o alvo de vocês. De tudo que Jesus ensinou, esse é o alvo, esse é o valor sobre o qual você deve fazer o princípio determinante da sua vida, sobre o qual você deve fazer o alvo da sua vida, sobre o qual você deve construir a sua vida, o amor. O resto é tudo consequência. Sucesso, profissão, carreira, dinheiro, casa na praia, sei lá o que, viajar lá para Timbuktu Prego, a hora que você quiser, tudo isso é consequência, mas o princípio determinante, o alvo da nossa vida é o amor. Ah, pastor, então tá fácil, tá beleza, tá legal, tá tranquilo, amar é muito fácil. Não, não é não. Nós vamos ver que não é tão fácil assim, exige
muita coisa da gente. E você pode afirmar que a sua mente vive no dia a dia, 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está vendo como é que o amor aí não é lá muito fácil? Então nós vamos descobrir por que o amor é o maior valor da vida. Primeiro, a prioridade do amor. O amor é o valor da vida porque ele tem que ter prioridades. E na prioridade do amor, ou seja, a priori é uma coisa que tem preferência em tudo. A priori é aquilo que vem em primeiríssimo lugar. A prioridade do amor vem primeiro porque sem amor, segundo 1 Coríntios 13, tudo que eu falo é ineficaz. Olha o que diz lá o texto: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Efésios 4,15, o mesmo apóstolo Paulo fala o seguinte: antes seguindo a verdade em amor. Meu amado, palavras sem amor são ineficazes. Palavras sem amor são vazias. Você pode ser uma pessoa muito alegre, você pode conhecer uma pessoa muito extrovertida, aquela pessoa que onde chega todo mundo começa a rir dela porque ela é alegre, ela é extrovertida, mas sem amor aquela pessoa não vale nada. Por mais que em seus relacionamentos você fale, você revele intenções, seja no seu lar, seja no seu trabalho, se você não viver o amor, as suas palavras são vazias. A linguagem tem que ser uma linguagem de amor. Por exemplo, você imagina se eu, quando eu apresento um bebê aqui, eu pegasse o bebê e falasse de uma maneira seca, mecânica, automática. Quantos bebês eu já apresentei aqui nos últimos 13 anos? Sei lá, centenas de bebês. Alguns deles já estão grandões aqui. Mas toda vez que eu pego um bebê, é um ser novo, é a vida, e é uma alegria, e eu me encho de alegria, meu coração está cheio de amor, e apresento com uma emoção, com um amor muito grande. Agora imagina se eu apresentasse de maneira seca. Então, se eu falar sem amor, tudo que eu falo é ineficaz. Fale o eu te amo para sua esposa, sem realmente você falar. Ela percebe, ela percebe, tá? O caboclo lá, o cara lá que fala que caboclo que é a mistura do índio com o negro, tá? Não é o caboclo não, a Jaqueline me olhou ali, né? Até o olhar da Jaqueline, por exemplo, quando ela está, né? Ela olha com amor. Então o olhar ou falar sem amor é vazio. E o Paulo, ele diz isso: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua falasse a língua de anjos, se eu não estiver cheio de amor, não vale nada. Então, na prioridade do amor, num alvo para a sua vida, para você investir em grandes relacionamentos, para você tem que ter amor em tudo que você fala. Segundo, sem amor, tudo que eu sei, ora vejam só, é incompleto. Sem amor, tudo que eu sei é incompleto. Olha o verso 2 de 1 Coríntios 13. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, se não tiver amor, nada serei. Voltando um pouquinho, 1 Coríntios 8, 1, o Paulo fala assim: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: se você pode ser brilhante, você pode ter uma mente brilhante, você pode ter
todo o conhecimento que uma pessoa pode adquirir, mas se você não tiver amor, você não sabe nada, você não sabe de nada. Trazendo aqui um pouco para o nosso contexto da igreja, você pode saber tudo de Bíblia, ser aquela pessoa que sabe versos e mais versos, salmos e mais salmos memorizados. Você pode conhecer até todos os sistemas teológicos, mas se você não tem amor, você é incompleto. A Bíblia diz que alguns dos piores crentes que conhecemos sabem muito da Bíblia. E o Paulo diz lá: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Não houve na história da humanidade o momento que nós estamos vivendo. No final, da Idade Média, houve um movimento chamado renascentismo, em que as artes, a filosofia, as faculdades, as ciências começaram a dar mais importância e começou-se então uma onda no mundo para essas coisas. Tanto é que se chama de renascentismo. Mas a nossa época, o século 21, ele nunca teve tanto conhecimento quanto nós temos agora. Não é verdade? O processador desse celularzinho aqui é mais potente, muito mais potente do que o computador que levou o primeiro homem à Lua em 1969. Então aqui nessa caixinha preta eu tenho um poder de conhecimento muito maior do que 40 e poucos anos atrás. Perceba, o mundo todo está explodindo em conhecimento. A gente sabe de coisas que nunca soube antes e numa velocidade cada vez maior. O mundo todo está explodindo em conhecimento, mas os homens estão vazios. Os homens estão mais violentos, os homens estão mais solitários e continuam tendo seus principais problemas sem solução. Os principais, apesar de todo o conhecimento de toda a ciência da humanidade, os homens continuam tendo os principais problemas não resolvidos. Sabe por quê, meu querido? Porque o mundo não precisa de mais conhecimento, mas precisa de amor. O mundo precisa de amor. O Charles Chaplin, a produção está colocando ali, diz o seguinte: não precisamos de máquinas, precisamos de afeição e doçura. Isso foi o Charles Chaplin, aquele ator americano do início do século XX, que interpretou Carlitos, o Vagabundo. Então ele já sabia uma coisa que hoje a humanidade experimenta. Nós não precisamos de mais conhecimento. Conhecimento é bom, é útil, sim, mas o amor é importante. O amor é o alvo e não o conhecimento. E isso o Paulo falou 2000 anos atrás, quando ele escreveu: ainda que eu soubesse de tudo, de todos os mistérios, de todo conhecimento, se não tiver amor, nada serei. Por que que o amor, ele é a prioridade? Porque, continuando, sem amor, tudo que eu creio é insuficiente. Olha o verso 2, a parte B. E tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Alguém aqui já orou e a montanha saiu do lugar? Eu nunca consegui, também nunca tentei, não tenho nem fé para isso. E talvez você não conheça alguém que tenha orado e a montanha tenha saído do lugar. Mas se você por um acaso conhece, me fala por favor, eu quero conhecer também, alguém que orou e a montanha saiu do lugar. Se ela conseguiu esse feito, mas se não tivesse feito com amor, até isso não vale de nada.
porque se ela tivesse feito isso sem o amor, o que adianta tirar a montanha do lugar pela fé? Isso é o Paulo que está dizendo aqui. Porque há uma grande confusão que se faz sobre ser cristão. Um cristão é aquele que deve crer nas verdades bíblicas, nas doutrinas bíblicas. Um cristão é aquele que deve ter determinadas crenças. E a gente encontra aquela pessoa que diz que eu sou um cristão, eu creio em Cristo. Mas Jesus, ele mostrou algo que vai muito mais além do que apenas crer. Ele disse o que? Aquele que ama, esse é o meu discípulo. Meu querido, Jesus nos desafia muito mais, além de crer somente nele. Ele nos desafia a amar, porque o cristianismo não é uma série de coisas que você crê apenas, mas o cristianismo é uma vida de amor. Ser cristão é crer em Cristo, claro que é. Ser cristão é crer em Cristo, mas além disso, muito mais além disso, o alvo disso é amar. O alvo de crer em Cristo é amar. O alvo de crer em Cristo é amar o próximo. Ser cristão é amar. Quarta coisa, sem amor, tudo que dou é insignificante. Olha o verso 3, Paulo dizendo isso: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Tiago vai além e diz o seguinte, Tiago 2, 17 e 18: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você pode dar tudo, você pode dar o seu corpo para ser queimado por alguma causa, se não tiver amor, de que adianta? Veja que Paulo não poupa exemplos, ou ele não pega leve nos exemplos. Paulo pega pesado nos exemplos. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado, eu posso dar o que for, mas sem amor é insignificante. A nossa fé vem acompanhada das obras, e essas obras são realizadas através de atos de amor para com o próximo. O texto fala que você pode dar tudo e não ter amor, porque a primeira impressão é de que quem é generoso ama, e a Bíblia questiona os motivos pelos quais a pessoa dá. A Bíblia condena a sua doação se você dá, primeiro, para ser aceito. Se você dá alguma coisa, seja a oferta, seja o dízimo, seja o seu trabalho, seja o seu tempo, seja o que for, se você dá para ser aceito, a Bíblia condena. Eu vou dar isso aqui, que é para as pessoas concordarem comigo. Perdeu, não adianta dar. Outra coisa que a Bíblia condena: a sua doação para controlar. Eu vou dar isso aqui porque eu vou ter poder, e vou controlar as coisas, vou controlar as pessoas, eu vou poder dominar. Não adianta, a Bíblia condena isso. Uma outra coisa, para ter prestígio. Talvez aquela pessoa que venha, com aquele envelopão dessa grossura, vai botar ali gasofilaço que quase não consegue passar. Eu vou fazer isso para que as pessoas vejam que eu tenho dinheiro, eu tenho um bom coração. Não adianta de nada. Prestígio também é vazio. O único prestígio que é cheio, é aquele que você compra na caixinha de bombom, que é recheado com coco. Aquele prestígio é bom. Outros. E outra coisa, para impressionar. A Bíblia condena se você doa para impressionar. Pastor, eu vou doar todo o dinheiro para a reforma do telhado. Meu irmão, muito obrigado, amém.
porque aí agora o dinheiro que os irmãos já doaram eu vou pegar e vou usar em outra parte da obra. Mas, meu querido, se você está fazendo isso para me impressionar, para quando você precisar de alguma coisa, achar que no seu primeiro telefonema eu vou ter que largar tudo, porque você vai bancar toda a oferta do telhado, para Deus isso não vale de nada. Toda doação sem amor é baseada em egoísmo, e assim é pecado, e não é aceito por Deus. Toda doação sempre tem que ser dada por obediência, por gratidão e por amor. É o que Malaquias fala lá, é Malaquias 3, 10 e outros versos. Dê com alegria, dê com amor. Se você é generoso para ser aceito, se você é generoso para controlar as pessoas, se você é generoso para ter prestígio, não valeu de nada para Deus. Você pode ser um doador sem amor, mas você não pode ser amoroso sem ser doador. E o Tom Holliday falou uma outra coisa bem interessante: o amor de Deus não é recíproco, é sacrificial. Você nunca deve dar algo pensando em troca. Ou vocês acham que Deus deu Jesus para nós pensando que a gente fosse dar alguma coisa para Ele? O que a gente pode dar para Deus? O próprio salmista diz: que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? O amor de Deus é sempre de sacrifício, de amor, de dar, por prazer de dar, por amar, nunca esperando nada em troca. E muitas vezes a gente se decepciona, muitas vezes a gente é ferido, a gente se magoa, a gente se entristece, a gente abandona uma função na igreja, a gente abandona alguém no lar, a gente faz alguma coisa errada porque espera algo em troca, irmãos. Conheço muito pastor que está magoado, ferido, porque se dedicou, se doou para a igreja, esperando o reconhecimento da igreja. Esperou errado. Não é dos homens que você deve esperar reconhecimento. Os homens devem dar, claro, mas você não deve esperar reconhecimento só de Deus. Doe, dê o seu melhor por amor, porque o amor de Deus, ele é sacrificial. Uma quinta coisa: sem amor tudo que eu faço é inexpressivo. Olha o que diz no verso 3: se eu entregar o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso me valerá. O ponto de relevância nesse verso é que o mais importante são os relacionamentos. Ninguém é contra quem quer que seja ter sucesso. É bom ter sucesso, mas trate o seu sucesso com o amor, porque quando Deus for avaliar a sua vida, Ele desprezará o quanto você tem, mas vai considerar o quanto você amou as pessoas. Já pensou nisso? Quando Deus for avaliar a sua vida, Ele não vai olhar o quanto você tem, mas Ele vai ver quanto você amou as pessoas. Por isso o alvo tem que ser o amor. O princípio dominante da nossa vida tem que ser o amor. A Bíblia diz que eu posso ser um expert da comunicação, eu posso ser um gênio no conhecimento, eu posso ser um grande operador de milagres pela minha fé, eu posso ser até um mártir, mas se eu não tiver amor, não valeu nada para Deus. Ainda que você ache que vai demorar muito, mas chegará a hora em que você será avaliado pelos critérios de Deus, e serão eles que vai valer. É o amor que você dispensou na sua vida toda é que vai valer. Paulo está dizendo: tudo que dou, tudo que digo, tudo que faço, tudo que creio, não tem valor se no final o alvo maior da minha vida não for o amor. E segundo, o amor é uma prática da vida, porque a gente precisa praticar o amor. Olha o que diz a partir do verso 4 de Coríntios 13. Primeiro ponto, a prioridade do amor. O segundo, a prática do amor. Paulo diz em
1 Coríntios 13, 4 a 7. Bíblia Nova, um problema, as páginas cruas. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui Paulo está dando a descrição do estilo de vida do amor. E é preciso definir bem o que é amor. Porque o nosso tempo, ele vulgarizou muito a palavra, a verdade sobre o amor. Por exemplo, você usa a mesma palavra para dizer: eu amo estudar, né, Mozarzinho? Mozarzinho ama estudar. Ou você usa a mesma palavra para dizer: eu amo cachorro quente. Esse Mozarzinho ama. Ou você usa a mesma palavra para dizer: eu amo viajar. Ou então: como eu amo a minha esposa, né? E também você usa para dizer: eu amo a Deus. Até em algumas definições, amor é sinônimo de sexo ou é sinônimo de emoção. Agora perceba, meu querido, que o amor não é uma emoção. O amor afeta a emoção, o amor cria a emoção, o amor causa a emoção, mas o amor é muito maior. Porque se o amor fosse uma emoção, você não o controlaria. Mas ele não é. Como eu pratico o amor? Nós temos aqui os versículos 4 e 7 de 1 Coríntios 13. Paciência, bondade, sem inveja, sem vanglória, sem arrogância, sem se portar de maneira inconveniente, sem egoísmo, etc, etc. A essa altura você e eu precisamos aprender a amar. E como é que uma dessas palavras e implicações nos ensinam a amar? Primeiro, o amor é uma decisão. Você descobre ao ler esses versos que amor não é algo que você diz, mas é algo que você faz. Não adianta eu dizer para Jaqueline, minha esposa linda, durante 21 anos, eu te amo, se amanhã eu não demonstrar para ela que eu amo. Vai valer, Jaqueline? Não vai valer. Imagina o seu esposo, sua esposa, imagina a sua sogra, sua cunhada, dizendo para você: eu te amo, mas não demonstra. Não vale de nada. Você precisa fazer para mostrar. O amor não são palavras, mas ações. O amor é uma decisão que você faz diariamente. Não tem no casamento, então é um negócio de doido, né? Todo dia você tem que decidir amar o seu cônjuge, porque não tem outra pessoa tão próxima a você que de repente, por um ato impensado, por uma palavra mal colocada, você vai criar a situação com o seu cônjuge que vai ficar todo mundo de virado na cama, né? Vai dormir cada um para um lado, em vez de dormir abraçadinho, agarrado, né? Ou vai dormir no sofá, ou vai dormir no quarto com o filho, ou sei lá onde você vai dormir. Porque o amor é uma decisão que você faz diariamente. Pessoas perto de você vão decidir não amar, e elas podem ter muitos motivos para isso. Amor é uma demonstração e não uma inclinação. Por exemplo, você já correu algum risco para ajudar alguém? Você já abriu mão de algum benefício pessoal em favor de outra pessoa? Você já perdeu para que outra pessoa ganhasse? Não estou falando do Rubinho com o Schumacher, né? Lembra disso?
pés para ganhar e perdeu para poder o Schumacher. Ele demonstrou muito amor ao Schumacher, coitado. Mas você já perdeu para que o outro ganhe? Quem são e quantas são as pessoas em sua vida que você precisa decidir amar hoje? Segundo, acelerar um pouquinho. Amor é uma escolha. Saiba que você escolhe amar. Partindo dessa afirmação de que amor é uma decisão, tudo que você fizer vai girar em torno disso. Porque se o amor fosse um sentimento, você não poderia direcionar o amor. Mas como amar é uma escolha, como o amor é uma escolha, você é levado por ele a lugares que o seu coração não levaria. Como o amor é uma escolha e não um sentimento, o amor faz você ter ações que você não faria. Como, por exemplo, perder para que o outro ganhe. Como, por exemplo, deixar de ter para que o outro tenha. Isso é amar. Quando você percebe que o amor é uma escolha, as suas expressões se tornam muito mais dinâmicas. Amar é levantar de madrugada para ajudar o filho. Amar é ter paciência, mas muita paciência, com o marido ou com a esposa, quando eles te irritam. O amor é uma escolha porque você aprende a atender o outro no que ele precisa e não no que ele merece. Percebeu? Eu escolho amar quando eu escolho atender o outro no que ele precisa e não no que ele merece. Porque vamos ser francos, se a gente fosse merecedor de amor, a gente nunca ia receber nada dos outros. Por isso que Jesus nos ensina a amar até os nossos inimigos. Na parada aqui em São Paulo, a comunidade cristã, católicos, protestantes, evangélicos, a turma toda ficou indignada com aquela mulher crucificada. Para mim, ali a cruz não é santa. Santa é o meu Jesus e Jesus é inatingível. Ninguém consegue atingir Jesus. Podem falar mal dele aqui, podem pichá-lo, podem matar, mas ele é inatingível. Deus não é atingido pelas ações dos homens. Mas muita gente ficou ali bem triste, bem chateado, até mesmo iracunda, com raiva por causa daquela coisa, daquela situação da mulher lá naquela cruz. Ela queria chamar atenção, queria a mídia sobre ela e conseguiu, propaganda. Mas o que o cristão tem que fazer por aquela mulher? Ficar indignado, ficar com raiva? Não, tem que amar aquela pessoa, amar a ela e tantos outros que muitas vezes se demonstram contrários a nós. Amar o inimigo é amar aquele que precisa do amor e não porque muitas vezes mereça do amor. Isso é amar. O amor é uma ação e uma escolha. A quem você deveria demonstrar amor? Que ações você deve nutrir para com essas pessoas? Lição para casa, leia Romanos capítulo 12, versos 17 a 21. Romanos 12, 17 a 21, leia para casa. E lá, no último verso, no verso 21, diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que é que você pode fazer para dizer para aquela pessoa difícil, ao seu pai, à sua mãe, ao seu esposo, à sua esposa, ao seu chefe, ao seu empregado, a quem tem sido difícil amar, que você lhe ama? Terceiro, a permanência do amor. 1 Coríntios 13, de 7 a 8. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Você deve colocar o amor em primeiro lugar. Por quê? Porque o amor vai durar para sempre. Você não ama por antecedência. Não existe vacina para amar.
Você permanece no amor dia a dia, toma decisões para permanecer em Jesus, porque Jesus é amor. Jesus é amor. E uma das consequências mais surpreendentes desta escolha de amar é que você aprende a amar pessoas não amáveis todos os dias. Porque Jesus é amor, eu aprendo todos os dias, cada novo dia, a amar pessoas não amáveis todos os dias. E isso faz eu ter grandes relacionamentos. Qualquer outro fator determinante na vida será temporário, mas o amor é eterno. Se o divertimento é o objetivo da vida, ele vai passar. Se ganhar dinheiro é o objetivo da sua vida, ele vai passar. Se o prazer for o objetivo da sua vida, quanto tempo o prazer vai durar? Se a busca por aprovação for o objetivo na sua vida, quando a aprovação não acontecer? Mas quando você escolhe amar, o amor jamais acaba, porque ele é eterno. Olha o que Paulo diz no verso 13, 1 Coríntios 13: nessa vida são 3 as grandes virtudes: a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todas é o amor. Porque o amor é maior que a fé, porque o amor é maior que a esperança, porque só o amor vai para o céu, só o amor vai permanecer no céu. Lá no céu você não vai precisar crer. Pastor, não vai precisar crer lá no céu? Claro que você não vai precisar crer, porque você vai estar com Deus face a face. Você vai conhecer a Deus, a Bíblia me ensina que eu vou conhecer a Deus, e de Deus serei conhecido. Não vou precisar de crer no céu, não vou precisar de esperança, porque tudo vai estar lá no céu, tudo que eu sempre quis vai estar lá no céu. Mas o céu vai ser um festival de amor. No céu você amará e será amado em 100%, em 1000%. Isso porque Deus é amor. Perceba, meu querido, Deus não tem o amor. Deus é amor. Na sua presença você se sentirá amado para sempre, sempre, sempre. O amor é o único princípio de vida que vai permanecer para toda a eternidade. Para concluir, eu vou citar Jesus em João 13, 34, 35, na tradução da linguagem de hoje. Ele diz assim: eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ame também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Veja bem, meu querido, é um mandamento de Jesus, não é uma sugestão. Se você é um crente em Jesus, você tem uma ordem, não uma opção de vida. Você não vai escolher se vai viver pelo amor, mas deve viver pelo amor. E como devemos amar? Como eu vos amei, disse Jesus. Jesus é o modelo. Jesus é perfeito, você não. E se Jesus é perfeito e você não, como amar igual a Jesus? Simples, fácil e rápido. Deixe Jesus viver em você. Você só conseguirá amar como Jesus através de Jesus, o poder de Jesus na sua vida, porque amar por Jesus sem Jesus é impossível. Decida amar. Na próxima semana, coloca aí, produção, o último slide, por favor. Nós vamos continuar essa série investindo em grandes relacionamentos, com algo que é muito importante para nós. Está ali, ó.
Paciência.